Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado federal Nicolas Ferreira explicou como o caso da prisão do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, expõe o uso atual do judiciário para a aberta perseguição política. O deputado explicou: o Felipe Martins, que é um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso por conta de uma manchete dizendo que ele tinha evaporado para os Estados Unidos. O deputado prosseguiu explicando que, além da fundamentação da prisão ter ocorrido por uma manchete da velha imprensa, sem qualquer relação com fatos, o Ministério Público vem sendo ignorado para manter a prisão do opositor político. Ele disse: pois bem, ele foi preso por conta de uma manchete e agora provou-se que ele não foi para os Estados Unidos, que ele estava aqui. Inclusive, a PGR pediu a soltura, foi favorável à soltura dele, uma vez que não há provas de que ele tenha saído do Brasil. Nicolas Ferreira explicou: ele está preso até hoje por conta de uma manchete falsa e, obviamente, por pura perseguição política. O deputado alertou: se uma pessoa é presa por conta de uma manchete mentirosa, isso vai chegar em você uma hora. Vai chegar ao pastor da tua igreja, vai chegar ao seu pai, sua mãe, seu filho. Então é meu dever, não somente como político para mostrar o que está acontecendo, mas um dever moral de mostrar como está a justiça brasileira. Nicolas disse: se uma pessoa, digamos assim, relevante, está tendo essa pouca perícia para poder colocar pessoas na cadeia, imagine com pessoas comuns, que é exatamente o que está acontecendo com as pessoas do 8 de janeiro, que estão sendo condenadas a 17 anos por conta simplesmente de uma vingança jurídica. O senador Magno Malta também se manifestou em vídeo, lembrando que nem o Ministério Público poderia agir com base apenas em uma manchete de jornal. Ele disse: a PGR já se manifestou, mas por capricho ele continua preso. O senador lembrou que a atitude de ignorar o Ministério Público já levou à morte de um preso político no cárcere, o Clezão. Ao divulgar o vídeo, o senador perguntou: Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, está preso há quase 2 meses com base em uma manchete de jornal, uma manchete mentirosa, uma fake news. Diversas provas já foram apresentadas de que ele não viajou para os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. A PGR já se manifestou a favor de sua soltura. Por que Felipe continua preso? Outros parlamentares também se manifestaram sobre o caso do ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro. O deputado estadual Gil Diniz resumiu: os advogados já demonstraram que Felipe Martins não saiu do Brasil em 2022, a companhia aérea já informou que Felipe não embarcou para fora do Brasil e o PGR já deu parecer favorável pela liberdade do Felipe Martins e agora aponta fragilidades nas provas que o colocaram na prisão. Mesmo assim, após 48 dias da prisão, Martins continua preso. O deputado Eduardo Bolsonaro apontou: se as provas são frágeis, não há que se pedir mais provas sem antes soltar o réu. Quanto à perseguição, se fosse um homicida ou traficante de drogas, certamente já estaria livre, ou sequer teria sido preso. O deputado André Fernandes disse: urgente, preso político. Latam confirma em ofício ao STF que Felipe Martins não saiu do Brasil. Companhia aérea confirmou que Felipe embarcou no voo LA3680 de Brasília a Curitiba no dia 31 de dezembro de 2022. Felipe Martins está preso há 50 dias. Alexandre, o que falta? Esse modus operandi exposto pelos parlamentares, em que meras reportagens da velha imprensa são aceitas como provas e justificam medidas extremas sem qualquer outro suporte probatório, é comum nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, havendo inclusive medidas tomadas de ofício a partir de matérias da velha imprensa.
Os veículos da velha imprensa também têm habitualmente acesso privilegiado a inquéritos e processos sigilosos, acesso esse que é negado aos investigados, mesmo após a realização de diligências invasivas e arbitrárias. A mesma interação com a velha imprensa é observada em CPIs conduzidas e dominadas pela esquerda, em que quebras de sigilo sem qualquer fundamento legal vazam rapidamente para veículos da velha imprensa que promovem um assassinato de reputações, e essas matérias e reportagens são utilizadas para justificar mais medidas arbitrárias e abusivas, sempre contra conservadores. Esse intercâmbio entre a velha imprensa, CPIs e inquéritos nas cortes superiores resulta em intensa perseguição a veículos conservadores independentes como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teve toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de 21 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores segue sendo retida sem qualquer previsão legal. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. Como parece ter se tornado a praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos, e essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O chamado Inquérito do Fim do Mundo já se estende há mais de 5 anos, sem que se saiba sequer quem são os alvos e quais os crimes seriam supostamente investigados. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Veja esse vídeo aqui até o final para você entender o que está acontecendo no Brasil. Basicamente, o Felipe G. Martins, que é um ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, foi preso por conta de uma manchete dizendo que ele tinha evaporado para os Estados Unidos. Pois bem, ele foi preso por conta de uma manchete e agora provou-se que, na verdade, ele não foi para os Estados Unidos, de que ele estava aqui. Inclusive, a PGR pediu a soltura, foi favorável à soltura dele, uma vez que não há provas de que ele tinha saído do Brasil. E hoje a Latam, a empresa de aviação aí, mostrou que de fato ele não foi para os Estados Unidos, mas sim para Curitiba. Por que eu estou dizendo isso para você? Que basicamente o cara está preso até hoje por conta de uma manchete falsa e obviamente, por pura perseguição política. Afinal de contas, se fosse um ex-assessor aí da Dilma, eu duvido que ele estaria preso até agora. Estou contando a história do Felipe G. Martins porque talvez você fique apático, você fique assim insensível por conta de ser um ex-assessor do presidente Bolsonaro. E daí? Tava em confusão, ou se não, não tem nada a ver comigo, sendo que na verdade tem tudo a ver com você. Afinal de contas, se uma pessoa é presa por conta de uma manchete mentirosa,
isso vai chegar em você uma hora. Isso vai chegar no pastor da tua igreja, isso vai chegar no teu pai, na tua mãe, no seu filho, na sua filha, enfim. Então cabe aqui meu dever, não somente como político, para mostrar para vocês o que está acontecendo, mas um dever moral de mostrar como que está a nossa justiça brasileira. Se com uma pessoa que, digamos assim, é relevante, está tendo essa pouca perícia para poder colocar pessoas na cadeia, imagina com pessoas comuns, que é exatamente o que está acontecendo com as pessoas do 8 de janeiro, que estão sendo condenadas aí a 17 anos, coisa que nem estupro pega aqui no Brasil, assassino por conta simplesmente de uma vingança jurídica. Por favor, peço liberdade tanto para os do 8 de janeiro, quanto também para Felipe G. Martins. Oi pessoal, eu quero falar da prisão de Felipe Martins, um ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Prova zero. Preso por uma manchete, por uma nota, sei lá o que, de jornal. Não é assim que procede. Nem o Ministério Público pode ser provocado por uma nota de jornal. O Ministério Público, ele tem que ser provocado por um fato verdadeiro, ou quem faz a denunciação caluniosa depois pague pela sua mentira, mas tem que ser provocado. Mas uma manchetezinha lá sobre o Felipe, de que ele se evadiu do Brasil fugindo, ele não fugiu. Agora sai a Latam afirmando que ele voou para Curitiba, não estava indo para os Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. A PGR já se manifestou pedindo a soltura dele, mas por capricho, perseguição política, capricho. Vamos lá, capricho e perseguição política. Ele continua preso. Sabe que por capricho, também porque a PGR pediu a soltura de Clezão. Não soltaram o Clezão. E ele morreu dentro da papuda. Quem que vai responder por essas vidas? Pelo tempo perdido, sabe? Pela saúde depauperada de tantos que estiveram lá e ainda estão alguns. Mas vamos pro caso de Felipe Martins. A minha pergunta ao Supremo é: por que Felipe Martins continua preso, ministro? Capricho? Capricho? Tá provado que tudo foi mentira. Felipe Martins solto nas ruas e já para o bem do país e da democracia. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda em geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam. Isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito
a todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.